mostrar as coisas que depois destas, isto é, da história da igreja, depois do arrebatamento da igreja, depois da igreja já não está no mundo, o que vai acontecer agora no cenário do céu. O que João viu também, ele viu o trono de Deus. Vamos ler os versos 2 e 3. João tem não só viu essa porta aberta, não só ouviu a voz de Deus, agora ele vê o trono de Deus no céu. Imediatamente foi arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado em espírito. Isto é uma figura daquilo que vai acontecer com a igreja. A igreja também vai ser arrebatada. Não em espírito, mas em espírito, alma e corpo. Porque os crentes vão ser ressuscitados. Os que já morreram e os que ainda estão vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. Portanto, fui arrebatado em espírito e eis... Agora peço a atenção dos irmãos para isto. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aquele que estava assentado sobre o trono era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Portanto, João agora tem uma visão do trono de Deus no céu e aquilo que está a acontecer à volta do trono celestial. O trono de Deus nas epístolas é o trono de graça. Lembram-se o que diz em Apocalipse? Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. O trono de Deus neste momento, o trono de Deus enquanto a igreja estiver no mundo, é um trono de graça em que os crentes podem chegar confiadamente a esse trono para receberem o auxílio, a bênção e a vitória de Deus. Mas aqui, este trono que João viu, já depois, os irmãos compreendem, já depois do arrebatamento da igreja, depois da igreja já não estar neste mundo, já não é um trono de graça, mas será um trono de julgamento. Este trono colocado no céu é um trono de julgamento. João apenas pode descrever a aparência daquele que está sentado sobre o trono. Portanto, João viu um trono, viu aquele que está sentado sobre o trono e apenas viu a sua aparência. Qual era a sua aparência? Como é descrito a aparência daquele que está sentado sobre o trono? Pedra de jaspe. O que é que simboliza a pedra de jaspe? Simboliza a encarnação de Cristo. Aquele Cristo deixou a glória e encarnou para se tornar o nosso Salvador. Mas ele também viu a pedra de sárdio ou de sardónica, que simboliza a exaltação de Cristo. Cristo encarnado, mas Cristo agora neste trono está exaltado, porque ele ascendeu ao céu e foi exaltado. E viu também o arco-íris. O arco-íris que estava ao redor do trono. O que é que simboliza o arco-íris? Lembra a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé e que é uma prova de que Deus jamais destruirá a terra por meio de um dilúvio. A terra não será mais destruída por meio de um dilúvio e o sinal dessa aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade é o arco-íris. Passemos agora ao versículo 4. Portanto, João viu um trono, viu quem estava assentado no trono, e os irmãos certamente compreendem que quem estava assentado no trono é aquele que venceu para reinar, é o nosso Salvador e o Senhor glorioso das nossas vidas. Mas agora no verso 4. Havia também
ao redor do trono 24 tronos. Portanto, havia um trono central e ao redor desse trono central, e em destaque, naturalmente, haviam 24 tronos. E sobre estes tronos via sentados 24 anciãos vestidos, e os irmãos apreciam o que está escrito, 24 anciãos assentados sobre os tronos, vestidos de branco e com coroas de ouro nas suas cabeças. Portanto, os que estavam assentados nos 24 tronos são os 24 anciãos, e a gente já vai explicar o que é que isso significa. 24 anciãos que estavam vestidos de branco e tinham coroas nas suas cabeças. Quem são então estes 24 anciãos? Quem serão estes 24 anciãos? Note, irmãos, que nós dissemos no início que a igreja já está arrebatada. O que João viu a igreja já pós o arrebatamento no céu. Logo, estes 24 anciãos, de certeza que não são anjos, pois nunca a Bíblia intitula anjos como anciãos. Então, estes anciãos representam a igreja de Cristo arrebatada. Amém? Que nesta altura já está arrebatada. E assentados sobre o trono, significa que aqueles que estão assentados sobre o trono, que simbolizam a igreja, têm poder real. A igreja, nesta altura, já está reinando com Cristo. Vejam que Cristo ocupa o trono central e os 24 anciãos ocupam 24 tronos ao redor do trono central, onde Cristo está reinando. Significa que a igreja, ao ser arrebatada, vai começar a reinar com Cristo para todo sempre. Amém? A reinar com Ele. Foram os tronos que Daniel viu. Vejam, irmãos, Daniel teve uma visão muito tempo antes e viu estes tronos, mas nessa altura estavam desocupados. E desocupados porquê? Porque estes tronos pertencem à igreja, e a igreja, nesta altura de Daniel, ainda não estava constituída e muito menos ainda tinha sido arrebatada. Daniel capítulo 7, verso 9, numa das visões de Daniel, e diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Portanto, nestes tronos, só um é que estava ocupado, que é a pessoa gloriosa de Cristo. Os outros tronos estavam vazios, porque a igreja não estava lá ainda, mas a igreja está-se a preparar para estar lá. Amém? Isto é, para se sentar naqueles tronos e reinar com Cristo para sempre. O que é que eles tinham? Tinham ou estavam vestidos de branco. O que é que isto significará, vestidos de branco? Vestidos de branco fala-nos da promessa aos crentes vencedores que pertencem à igreja triunfante. Portanto, irmãos, há duas categorias da igreja. Há a igreja militante, que é a igreja que ainda está no mundo, que ainda milita, que ainda luta, que ainda tem que vencer o inimigo e vencer as tribulações e as dificuldades. Chama-se a igreja militante. Mas, nesta altura, já não é a igreja militante que João viu, mas a igreja triunfante. E os vestes brancas significam a igreja na sua vitória para todo o sempre. Uma igreja vitoriosa que agora está sentada no trono. Esta é a promessa, por exemplo, à igreja de Sardes, quando diz: ao que vencer será vestido de vestes
brancas. As vestes brancas é um símbolo de vitória. Mas, amados irmãos, notem uma coisa: no arrebatamento só estarão os crentes que venceram. Por isso, Deus nos ajude a vencer. Deus nos ajude a sermos fiéis, a alcançar vitória na nossa vida cristã, porque só os vencedores estarão lá. E eu creio que todos nós queremos estar lá, por isso todos nós precisamos, com a ajuda dele, pelo poder do Espírito Santo, vivermos de valor em valor e de vitória em vitória. Então, eles não só estavam vestidos de branco, mas tinham coroas de ouro nas suas cabeças. O que significa ou simboliza a igreja que já foi coroada por Cristo. Ali temos, João viu uma igreja triunfante, de que as vestes brancas são um símbolo, e viu a igreja coroada, de que as coroas na cabeça dos 24 anciãos falam disso mesmo. Tinham coroas que simbolizam a igreja coroada por Cristo. E esta é a promessa que Jesus fez. Lembram-se? Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa de vida. Portanto, a igreja já está coroada. Recebeu a coroa da vida porque foi fiel até ao fim. E também, no capítulo 13, verso 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso, meus irmãos, Deus nos ajude, Deus nos dê vitória, para nós guardarmos o que temos, a fim de não perdermos a nossa coroa, porque no céu só entrarão aqueles que vencerem. Só os vencedores entrarão lá. E claro que nós sabemos que a vitória não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela força e poder de Deus, na medida em que nós vivermos em comunhão íntima com o Senhor a cada dia, para beneficiarmos da sua vitória para cada um de nós, pois a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Passemos ao verso 5, que nos mostra o ambiente. Nós já vimos o trono, quem está lá, já vimos quem está ao redor do trono, e agora no verso 5 vamos ver o ambiente que está gerado à volta do trono. O ambiente. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O que é que isto significa, irmãos? Este ambiente de relâmpagos e trovões, e ao mesmo tempo, diante do trono, arderem 7 lâmpadas de fogo, que João intitula como os 7 Espíritos de Deus. Significa que a tormenta, que a grande tribulação está para desabar sobre a terra. Significa que a partir daqui, com a igreja arrebatada, o mundo vai começar a experimentar uma tribulação como nunca houve igual e não haverá jamais. Portanto, no céu a igreja está arrebatada, na terra vai começar aquela horrível tribulação de que a Bíblia nos fala tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, especialmente a partir do capítulo 6 do Apocalipse até ao capítulo 19. Quando Deus, e notem, irmãos, quando Deus deu as suas leis, lá no Monte Sinai, também houve a mesma coisa. Houve relâmpagos, houve trovões, houve fogo. Porquê? Porque os homens transgrediram a sua lei, e isto é um sinal de juízo, é um sinal de julgamento. Portanto, o que João viu,
à volta do trono, o ambiente que ele viu é um ambiente que traduz o julgamento que Deus irá fazer incidir sobre este mundo ímpio e pecador, porque a igreja agora já está arrebatada. João viu também os 7 Espíritos de Deus como lâmpadas de fogo. Pode tratar-se dos 7 Espíritos de Deus. E isto é uma figura do Espírito Santo, da sua onisciência e da sua onipotência. Portanto, o Espírito Santo, agora, ele não é só o Espírito que convence do pecado, mas o Espírito Santo é também um Espírito de julgamento. Portanto, esta descrição dos 7 Espíritos como lâmpadas de fogo, que fala do Espírito Santo, das suas várias manifestações, não está agora aqui como o Espírito Santo a convencer do pecado para salvar os pecadores, mas está aqui no sentido de julgar aqueles que recusaram ser salvos por Jesus. É um espírito de julgamento e que nesta altura irá executar os juízos divinos. Portanto, os juízos que Deus vai executar sobre este mundo, o agente dessa execução será o Espírito Santo, que vai agir no sentido de concretizar os juízos de Deus. Mas passemos agora ao verso 6. João ainda viu alguma coisa que estava diante do trono. É importante como neste capítulo há uma descrição muito bem pormenorizada sobre o trono e aquilo que estava no trono e à volta do trono. Portanto, verso 6, a primeira parte do verso 6. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Portanto, diante do trono havia um mar de vidro, uma grande extensão em vidro, semelhante ao cristal. Será uma figura de quê? O que é que vos faz lembrar este mar de vidro? Os irmãos não esqueçam que o tabernáculo e o templo são cópias do verdadeiro templo celestial, não é? Então, o que é que havia no tabernáculo a seguir ao altar dos sacrifícios? Havia a bacia de cobre com água, isto no tabernáculo. No templo havia o chamado mar de fundição, que era uma extensão já de uma piscina, digamos assim, onde havia água. Qual era o papel, quer da bacia de cobre, quer do mar de fundição? Onde os sacerdotes, para ministrarem, portanto, eles ministravam os sacrifícios no átrio do tabernáculo ou no átrio do templo, e para entrarem no lugar santo, eles tinham que se lavar. Eles não podiam entrar de qualquer maneira no lugar santo para ministrar, se não previamente estarem lavados. Agora, os irmãos vejam que quer um, quer outro utensílio, como já disse, tinham água para os sacerdotes se lavarem quando ministravam no tabernáculo. Aqui o mar é de vidro, não tem água. E isto é significativo. É apenas um símbolo, mas não tem água. Não tem água porquê? Porque, irmãos, os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam se lavar. Precisavam purificar-se. Mas o nosso sumo sacerdote não precisa nada disso. Portanto, junto ao trono não há água.
porque o nosso sumo sacerdote não precisa de purificar-se, porque ele é santo, verdadeiramente santo. Amém. Portanto, em vez de água, existe um mar de vidro, que é um símbolo exatamente dessas coisas. Muito bem. Pensemos agora nos versos 6, 7 e 8. Vamos ler rapidamente. Ainda estamos analisando aquilo que havia ao redor do trono. E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui já não temos os 24 anciãos, que já João viu e que já foi descrito, mas agora temos 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, e o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Portanto, João vê agora 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O que é que isto representa? Representa inteligência, prontidão, entendimento, consciência do que acontece em todos os lugares. E estas criaturas parecem representar toda a criação de Deus. Todos estes seres, no seu conjunto, parece que representam toda a criação de Deus. Os irmãos vejam, o leão representa as feras, o boi, os animais domésticos, o homem, a humanidade, e a águia, as aves. Agora, vamos passar para aquilo, os irmãos vejam, como a descrição é uma descrição muito interessante, porque João viu e descreve o trono, quem está assentado no trono central, quem está assentado nos 24 tronos, ele descreve os anciãos, descreve também os seres viventes, que é uma figura de toda a criação, mas agora ele vai descrever o que é que eles estavam fazendo lá. O que é que estavam fazendo? Tanto os seres viventes como os 24 anciãos. E isto temos nos versículos 8 a 11. Vamos ler. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor por dentro estavam. Isto já lemos, não é? E dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora continuemos. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos. Agora vejam, o que é que estavam fazendo os seres viventes e agora os 24 anciãos? Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade
existiram e foram criadas. Esta doxologia ou esta adoração, portanto, o que João viu que estavam fazendo, tanto os seres viventes como os 24 anciãos, estavam adorando, ou estavam fazendo uma doxologia ao Deus Trino, à sua santidade, porque diziam Santo, Santo é o Senhor, à sua onipotência e também à sua eternidade, porque eles estavam dizendo e cantando e louvando a Deus e adorando aquele que vive para sempre. Portanto, estavam adorando a Deus na sua santidade, na sua onipotência, no seu poder, mas também na sua eternidade, aquele que vive para sempre. E cada vez, é impressionante isto, cada vez que os 4 seres viventes adoravam a Deus, o que é que faziam os 24 anciãos? O que é que nós lemos? Os 24 anciãos simultaneamente levantavam-se, desciam dos seus tronos e prostravam-se diante de Deus, lançando suas coroas diante dele. Não estão a ver? Estão a imaginar? Portanto, enquanto os seres viventes adoravam a Deus na sua santidade, onipotência e eternidade, os 24 anciãos, que já vimos que é uma figura da igreja arrebatada e glorificada e coroada, eles desciam, inclinavam-se diante do que estava assentado sobre o trono principal, o trono central, e punham as suas coroas a seus pés. O que é que isto simboliza, irmãos? Que a igreja arrebatada, glorificada, compreende que está lá não pelo seu mérito, não pelas suas obras, não porque merece, não porque é digno. Afinal, quem é digno de receber glória é aquele que está assentado sobre o trono. Amém? É ele que é digno de receber a glória. Por isso eles inclinam-se e colocam as suas coroas aos pés daquele que merece a coroa. Nós não merecemos essa coroa, mas irmãos, por causa da vitória dele, por causa do amor dele, aleluia, por causa da obra dele, então nós podemos também ser coroados e sermos vencedores e reinarmos com ele por toda a eternidade. O facto de eles se prostrarem e lançarem as suas coroas aos pés do que está assentado sobre o trono mostra reverência, dependência e sujeição, porque o verdadeiro rei, nós reinamos com ele, mas ele é o verdadeiro rei que reina sobre todas as coisas, amém? Ele está no trono principal, nós somos co-reinantes com ele, porque ele é o rei. E os 24 anciãos, ao mesmo tempo, reconhecem a sua autoridade, que é derivada da autoridade divina, o seu poder real. O poder real, porque a igreja vai ter poder real, irmãos. A igreja vai reinar. Amém. Nós estamos a nos preparar na medida em que formos fiéis, na medida em que formos fiéis até ao fim, a igreja, nós vamos reinar com Cristo Jesus. Então, a igreja tem poder real, mas não um reino separado, mas o reino da igreja, o reinado da igreja, acha-se sujeito ao trono de Deus, onde tem a sua origem. Portanto, a igreja não reina por si própria, a igreja reinará com Cristo Jesus. E a razão de nós reinarmos é porque Cristo venceu para reinar. Aleluia! E com ele nós vamos ser também
co-reinantes. Esta doxologia, ou esta adoração da criação, é o primeiro de muitos cânticos de adoração entoado pelos 24 anciãos que representam o povo redimido de Deus. Este hino que eles cantam ao que está sentado sobre o trono corresponde à primeira e mais fundamental reivindicação de Deus sobre as suas criaturas, que elas reconheçam-lhe o poder e a glória como Criador. Este hino que eles cantam, que os seres viventes cantam, é um hino que reconhecem o poder e a glória de Deus como o Criador de todas as coisas. A vontade soberana e criativa de Deus é a única razão para que tivéssemos vindo a existir. Meus irmãos, nós estamos aqui, nós existimos. Existimos não por acaso. Amém? Não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso. Não por acaso. Nós existimos como resultado da vontade soberana e criativa de Deus. Deus entendeu criar-nos. Amém? Ele não pediu conselho a ninguém. Ele pediu conselho à sua própria vontade para nos criar. Eu não sei se os irmãos estão felizes por Deus nos ter criado. E não só nos criou, aleluia, mas quando o pecado veio arruinar a nossa vida, Ele nos remiu, Ele nos restaurou, aleluia, Ele nos libertou. E Ele veio restaurar a criação que estava corrompida e escravizada pelo pecado. Grande milagre fez Ele na nossa vida, amém? E é esta igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus, que foi restaurada e criada de novo como novas criaturas, que um dia se sentará naqueles tronos para reinar com Cristo para todo sempre. Nossa esperança escatológica, isto é, a nossa esperança relacionada com as coisas do fim, é fundamentada sobre a revelação bíblica de Deus como Criador, porque Ele vai criar novos céus e nova terra onde habita a justiça, mas também Deus como Redentor, aleluia, porque Ele vai redimir a humanidade que creu nele como Salvador e Senhor, mas vai redimir também a natureza que está gemendo por causa do pecado, aguardando o dia em que a igreja estará no trono, aleluia. E no dia em que a igreja estará no trono para reinar com Cristo, haverá também novos céus e nova terra, onde finalmente a justiça irá acontecer. E o Apocalipse mostra que o Deus Trino é ainda o mesmo. Neste capítulo há uma visão do Criador. Mostra Deus como Criador. Mas se nós estudássemos o capítulo a seguir, o capítulo 5, segue-se uma visão do Redentor. Talvez um dia eu possa mostrar aos irmãos, estudarmos juntos o capítulo 5 do Apocalipse, onde o cenário muda do Criador que está no trono para aquele que abriu os selos, que tem dignidade, tem poder, tem autoridade para abrir os selos, como aquele que é o único e verdadeiro Redentor. Aquele que tem criado o mundo, tem poder, tem habilidade, aleluia, e tem desejo de fazê-lo caminhar em direção ao alvo e à consumação de tudo. Meus irmãos, nós não estamos caminhando para uma desgraça. Amém? Nós não estamos caminhando para uma situação de miséria, de corrupção. Nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos caminhando para o trono, aleluia, onde nos sentaremos com Cristo e vamos reinar com Ele. Tão somente Deus nos ajude a sermos fiéis. Tão somente Deus nos ajude a sermos vencedores.
porque só os vencedores, só os fiéis até ao fim, irão ter este privilégio, que não é pequeno, irmãos. Não é pequeno, pois não? É o maior privilégio que alguém pode ter à face da terra. Portanto, irmão, não te sintas um desgraçado, não te sintas diminuído, não te sintas abandonado. Tu não tens razão para isso, porque tu, meu irmão e minha irmã, tens o maior privilégio que alguém pode ter. Tu estás caminhando para a glória, estás caminhando para te sentar no trono e reinar com Cristo para todo sempre. Isso é o nosso destino, que Ele arquitetou para nós, que Ele ganhou para nós. É que Ele não só ganhou uma salvação presente, mas Ele ganhou-nos um destino futuro. Aleluia! O nosso destino está assegurado, irmãos. Amém. O nosso destino está assegurado, porque aquele que morreu e derramou seu sangue para nos salvar, também assegurou o nosso destino. Agora somos redimidos. Na glória, como João viu, reinaremos com Cristo para todo sempre. Amém. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eu acho que a nossa oração, mais do que pedir alguma coisa, deve ser de gratidão a Deus. Vamos imitar, vamos, meus irmãos, antecipar. Vamos fazê-lo por antecipação. O que é que estavam fazendo os 24 anciãos e os seres viventes? Estavam adorando a Deus, glorificando a Deus, como o Criador de todas as coisas, como o Salvador poderoso. Aleluia! Então nós devemos fazer o mesmo. Meus irmãos, a nossa vitória não está em muito pedirmos. A nossa maior vitória está em agradecermos àquele que nos tem abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele, aleluia, que tem cuidado de nós e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levantemos a nossa voz para Ele. Vamos adorá-lo. Vamos dar-lhe graças por aquilo que Ele fez e por aquilo que está à nossa frente, irmãos. Pelo nosso destino que está assegurado, está selado pelo sangue precioso de Cristo derramado lá no Calvário por nós. Levanta a tua voz, irmão, e dá glória a Ele. Aleluia. Não fiques calado, irmão. Dá glória a Jesus. Louva o Senhor. Amém. Bendize o seu nome. Abre a tua boca para louvares a Deus de todo o teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica aquele que te deu esta salvação e te proporcionou este destino glorioso. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Podemos ouvir um irmão, uma irmã levantar a sua voz mais alto e dirigir-nos em oração. O único pedido de oração que cabe aqui, meus irmãos, é que Ele nos ajude a sermos fiéis.
é orarmos pelos nossos irmãos também, para que eles sejam fiéis. É orarmos uns pelos outros, para que o Senhor nos ajude a sermos vencedores. Porque só o vencedor terá este privilégio. E como os irmãos têm ouvido nos capítulos 2 e 3, ao que vencer, ao que vencer. O Espírito Santo dirige-se ao que vencer, ao vencedor. É uma exortação direta, é um aviso direto, é um apelo direto para cada crente não ser qualquer um, mas ser um verdadeiro vencedor. Aleluia, aleluia, glória e louvor ao teu nome, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por aquilo que tu tens preparado para nós. Obrigado porque esta salvação, Senhor, é tão grande, tão intensa, tão poderosa, que ela não se esgota neste mundo, mas ela salta para a vida eterna, onde nós iremos estar contigo, viver contigo, Senhor, e contigo reinar também para todo sempre. Nós iremos participar do teu reino, participar, Senhor, daquilo que é teu, aleluia, porque seremos teus co-herdeiros, aleluia. O que é teu será nosso por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque nos transportaste das trevas, da ignorância onde vivíamos. E quando nós estamos vendo tanta gente nestes dias dando largas à sua ignorância, Senhor, mais uma razão temos para dar glória ao teu nome, aleluia, porque tu nos libertaste dessas trevas, dessa ignorância, Senhor, para nos fazeres passar para a tua maravilhosa luz, aleluia, esse reino de trevas para o reino da tua maravilhosa luz, esse reino do Filho do teu amor, aleluia, no qual nos encontramos. Louvor e glória ao seu grande e maravilhoso nome. Amém. Podemos dar glória a Ele, meus irmãos, esta noite. Podemos dar glória ao seu nome esta noite. Louvor e glória ao nome de Jesus. Amém. Então...